Você já se perguntou que o que parece óbvio para você como desenvolvedor, talvez não pareça tão óbvio assim para o jogador? Pois é, essa é uma questão muito recorrente em quem está colocando seu jogo à prova de alguém para jogar, e nós vamos falar um pouco desse tema. Então, ó, redes sociais aqui abaixo para você acompanhar e saber as novidades, tudo para que você possa aprender game design de verdade. E esse é um fato que está muito relacionado, gente, a esse pensamento, né, de achar que o jogador tem que saber a mesma coisa que eu sei, de fato, ao viés cognitivo, um viés chamado de maldição do conhecimento. O que seria esse viés da maldição do conhecimento? Basicamente, gente, é uma falha de comunicação entre alguém que detém mais conhecimento e outra pessoa que detém menos conhecimento sobre dado um tema, sobre dado um fato, né? Vou dar um exemplo para vocês, da minha vida real, por exemplo. Aqui eu moro em apartamento, por exemplo, então tem que tocar o interfone para poder abrir a porta. Nosso interfone tem que apertar um botão de seta, depois tem que apertar o número do bloco, depois o número do apartamento, né? O que aconteceu na prática quando não tinha nenhuma orientação para isso? Basicamente o usuário ia lá, apertava nos painéis e não conseguia chamar o apartamento, porque você tem que apertar seta, tem que apertar o número do bloco, daqui é A, B, C. O A tem que vale 1, o B vale 2, o C vale 3, e ainda depois o número do apartamento ainda. Então, quer dizer, é uma complicaçãozinha que se não tiver uma instrução, alguma coisa ali para orientar, facilmente o usuário vai se perder. Por quê? Porque ele não detém esse conhecimento. A gente, como morador, sabe do conhecimento, mas ele não sabe. Então, essa é uma prova da maldição do conhecimento, né? Você pressupor que o usuário tem que saber aquele negócio, basicamente, sendo que ele não tem a obrigação de saber. Essa aqui é a verdade. Esse é um exemplo que eu trouxe do cotidiano, mas a gente pode trazer isso para os jogos, que é o nosso foco aqui do Fábrica de Jogos. Quando é que acontece isso aqui nos games? Bem, aquele momento que você já deve ter testado seu jogo e percebido o jogador jogando e disse assim, peraí, mas por que ele foi para ali? Tá, mas não é para ir para ali, é para esse outro lado de lá. Meu Deus, olha que tanso, cara, tá indo pro outro lado. Não é para fazer assim. Não, porque tu fez errado. Não era para ir ali, era para ir lá. Esse é o típico caso da maldição do conhecimento. O desenvolvedor tem mais conhecimento do jogador e tá julgando os atos dele, basicamente, sendo que, na verdade, o que faltou é ele trabalhar melhor esses elementos para explicar para o jogador o que ele tem que fazer, né? Então, às vezes pode ser uma falha de HUD, às vezes pode ser uma falha de tutorial, às vezes pode ser uma falha de símbolos, de ícones que foram mal trabalhados e que não dão essa percepção. Às vezes o level design está afetado de alguma forma também e não está contribuindo com a experiência. Então, veja, tem uma série de fatores que podem afetar. O fato é que quando você percebe o jogador fazendo coisas que não eram para fazer, você tem que se perguntar até que ponto até que ponto é o jogador e até que ponto, e a maior parte das vezes, é o desenvolvedor mesmo que projetou da pior forma possível aquela situação, né? E por isso que eu sempre falo, gente, da importância do game design, das questões de game design, que isso é fundamental. E aí nessa questão a gente acaba entrando na empatia mesmo, gente. E aí eu sei que esse termo foi muito banalizado, né? Virou empatia pra tudo e às vezes a pessoa nem tem empatia, né? Mas a empatia é exatamente isso, se colocar no lugar do usuário, do jogador, no nosso caso, e entender aquele princípio de como é que você vai interpretar aquilo, como é que ele está percebendo aquele mundo que você criou de jogo com o conhecimento que ele tem, porque ele não tem, nunca vai ter o conhecimento que um desenvolvedor tem. O desenvolvedor desenvolveu as regras do jogo, o desenvolvedor desenvolveu os níveis, as fases todas, ele sabe como inicia, como termina, que mecânicas tem no teu jogo. Óbvio que daí vai gerar o viés da maldição do conhecimento, porque na verdade o dev sabe e o jogador não sabe e não tem a obrigação de saber mesmo, né? A gente tem que entender, a gente parar de culpar o jogador por essas coisas. A gente tem que, na verdade, fazer um trabalho, um processo para que resolva esse problema. E isso é uma decisão do game design. O game designer ele precisa entender isso, acompanhar para que o jogo atinja o resultado melhor. Inclusive, o meu curso para ajudar essa parte toda no Game Design Cycle, eu trabalho a parte de testes e ele está em condição especial, tá? Até o dia 19 de março de 2024, uma condição com desconto bem bom, brindes exclusivos. Então, ó, deixo aqui na descrição dos comentários para você vir estudar comigo e além de tudo ainda tem o meu acompanhamento de um jogo seu, onde eu reviso seu jogo, reviso seu planejamento, melhoro, dou sugestões de melhoria, acompanhando do início até o fim do projeto que você está desenvolvendo, seja para um portfólio ou seja para um jogo comercial. Eu te ajudo nessa jornada, além de toda a base teórica que o curso tem também. Então tem essa parte prática junto comigo. Então, ó, aproveita a condição especial e vem estudar comigo.
O fato, gente, que não tem como a gente eliminar o playtest, né? O playtest faz parte do processo e por mais que você tenha boas práticas e princípios de game design, né? O playtest é algo que a gente precisa colocá-lo porque o fator humano não pode ser eliminado, né? A gente vai ter que botar o ser humano ali para ver como ele interpreta, né? Aquilo que a gente está passando, a mecânica de jogo, se ele entende, né? As funções que o jogo está propondo, a parte de símbolos e ícones estão claros, né? Até mesmo a legenda que você usa, o rótulo, né, que você está colocando, coisas até de user interface, vamos dizer assim, né? As missões, se realmente as mensagens estão claras, estão objetivas, entre outros fatores que você vai botar em teste para validar esse negócio. Um exemplo bem claro disso é quando você tem um jogo onde tem um buraco e tu tem que cair ali, só que não tem nenhuma indicação ali, ou seja, se eu cair eu vou morrer. Nas outras fases eu já morria caindo no buraco, agora eu tenho que cair naquele buraco ali para passar de fase ou seguir o level design, vai causar uma confusão. Então tu tem que explicar isso para o jogador, porque ele vai pressupor o conhecimento prévio que ele tem, que era que buraco significa morte, sabe? Entre outras situações que podem acontecer. O fato é, gente, que a gente precisa variar o playtest com vários jogadores, tá? A gente precisa botar vários jogadores, porque com vários jogadores a gente consegue ter um ciclo de teste para verificar todos esses problemas e detectar logo. Não dá para testar só com o jogador, não dá para contar só como dev também para testar o seu jogo, porque precisa de mais jogadores para validar e ver esses problemas que fazem parte da maldição do conhecimento mesmo. Ele não vai ter o conhecimento que você tem, e aí para isso você precisa dele para fazer o teste e verificar da melhor forma possível. Então basicamente, gente, o viés da maldição do conhecimento a gente evita com playtest, com vários testes com vários usuários e também com empatia. É se colocar no lugar dele para entender esse processo. Se você já passou por algum problema desse sentido, você já teve esse sentimento de jogar um jogo e não saber o que fazer, ou ao contrário, você como deve ver alguém jogando seu jogo e basicamente ver que ele não interagiu da mesma forma que você esperava, então ó, deixa aí nos comentários pra gente trocar essa ideia, que é sempre legal, deixa esse joinha também, se inscreve no canal, clica no sininho e vem fazer parte aí da comunidade se você tá aprendendo mais sobre game design, tá bom? E condição especial, a gente tá aqui abaixo na descrição dos comentários para você vir estudar game design de verdade. Playtest eu trato lá como módulo especial inclusive, tá certo? Então ó, tchau pra vocês, até o nosso próximo vídeo do canal Fábrica de Jogos, valeu, abraço!